Então, a gente vai dar início aqui, né, a nossa apresentação sobre o patrimônio educacional em João Pessoa, tá? E historicamente, né, cronologicamente, a educação aqui em João Pessoa ela se inicia desde o período da colônia, tá? E no período colonial a gente vai ter construções destinadas à educação de algumas pessoas da população em lugares, especificamente em lugares destinados também a professar religião, como as igrejas, os conventos, os mosteiros. A partir do período imperial, a gente vai ver outro tipo de construção destinada à educação da população, tá? Como liceus, por exemplo. E a partir do período republicano, a gente pode dividir em dois momentos principais. O primeiro, que é a construção do que a gente vai chamar de grupos escolares, e depois a gente vai ter também a construção de escolas, que não mais a gente vai denominar como grupos escolares, mas sim de escolas que têm características parecidas com as que a gente vê hoje no ensino, principalmente no ensino público, tá? Além desses tipos de educação, a gente também vai ver algumas instituições destinadas tanto ao ensino profissionalizante, também uma instituição muito importante que foi criada aqui em João Pessoa, que está relacionada à educação, ao ensino superior, que é a Universidade Federal da Paraíba. A gente vai também contar um pouquinho da história, né, de como que se deu a criação do prédio principal da UFPB, que é a reitoria, que aí, ao longo dos anos ele foi mudando de lugar e mudando de características de acordo com a época, tá? Então a gente inicia aqui, então, a origem da educação aqui em João Pessoa. Aqui na imagem a gente tem um seminário dos jesuítas, foi criado no período colonial. Na primeira imagem aqui, a gente pode perceber, é uma fotografia que está em preto e branco, a construção desse seminário dos jesuítas, ele ainda estava incompleto. Se a gente for comparar com a imagem que tem ao lado, o frontispício central, na imagem que está colorida ao lado, ele já está completo, ele está construído. Isso aqui é uma imagem mais atual, né, que está presente no livro de Antônio, que eu mostrei anteriormente. É uma imagem de 2008, tá? E essa primeira imagem, ela foi descoberta em 2003, mas é uma imagem do período colonial, tá? E a gente pode ver aqui em cima que ainda estava no período de construção, né? Aqui na nave central a gente não tem ainda o frontispício, essa parte aqui, ó, ainda não está concluído. E nem na torre. Nem a torre está concluída e nem o frontispício, que é essa parte central aqui, também está, nessa primeira imagem, não está concluída. Tá? Mas desde o período colonial até hoje, essa instituição ela permanece existindo no centro da cidade de João Pessoa, né? Com características muito próximas a que tinha no período colonial. A gente vê aqui algumas janelas em estilo romano, né? As janelas do lado a gente já pode perceber uma pequena diferença também, até a construção terminada, né? Mas uma das características mais importantes que mudou é a funcionalidade desse lugar. No período colonial,
como eu já falei, era comum que as escolas elas funcionassem, o que a gente conhece como escola, né? Elas funcionassem em conventos, seminários, em mosteiros, né? Que davam ali à população também a instrução pública, né? O ensino de instrução pública. Esse ensino ele era tanto voltado para catequizar, cristianizar, principalmente a população indígena que havia aqui, que habitava a cidade da Paraíba, como se chamava João Pessoa, lá no, desde o Império, também períodos anteriores, né? No caso do seminário dos jesuítas, além de catequizar esses indígenas, eles também instruíam a população por meio das primeiras letras, ou que a gente também pode chamar de ensino primário. Havia dois níveis de ensino aqui na Paraíba, desde o período colonial até o Império, que é o ensino primário, de primeiras letras, e o ensino secundário, que além de você aprender a escrever e contar, você ainda aprendia outras matérias, tá? Como história do Brasil, geografia e por aí vai. No caso das meninas, ainda havia uma matéria extra, isso mais no período do Império, né? Que é o que a gente vai chamar de prendas domésticas. A gente vai ver isso mais para frente. Mas então, aqui no seminário dos jesuítas, ele foi criado, ele funcionou pelo menos a partir de 1745, tá? 1745. Ele foi fundado pelo padre Gabriel Malagrida, tá? E existe inclusive uma dissertação sobre a história desse padre aqui na cidade de João Pessoa, a atividade que ele exerceu nesse convento seminário de jesuítas, né? Você pode pesquisar na biblioteca virtual do PPGH, daqui da UFPB, que lá tem uma dissertação sobre o padre Gabriel Malagrida, também está no site do Geno, tá? Então, antes de aí nesse lugar, né, e que era morada dos padres jesuítas, era onde havia as celebrações das missas, havia aulas de catequização, também havia aulas, né, em que esses padres jesuítas ensinavam a população a ler, a escrever, também algumas noções de contar, tá? Além do seminário dos jesuítas, a gente vai ter outros, mas só para falar aqui para vocês que se no período colonial aqui era onde havia tanta questão de cerimônias religiosas quanto da instrução, né? Com o tempo ele mudou sua funcionalidade. Esse prédio hoje ele é chamado de Palácio do Governo, né? Aqui são exercidas funções administrativas, tá? E ele permanece ativo hoje na cidade de João Pessoa, não mais como centro religioso de jesuítas, nem um centro educacional, mas sim como um prédio administrativo e que também mudou de nome. Hoje ele é o Palácio da Redenção, né? Já foi faculdade de Direito, tá? Mas hoje é um Palácio da Redenção, tem funções administrativas. A gente tem o segundo exemplo aqui, que é o Convento de Santo Antônio, conhecido também como Igreja, o Espaço, o Centro Cultural de São Francisco, tá? Mas o nome dele original mesmo é o Convento de Santo Antônio. É uma das construções mais identitárias, o lugar de memória mais visitado aqui em João Pessoa, tá? Tanto pela sua opulência, imponência, quanto pela importância histórica que ele tem aqui na Paraíba. O Convento de Santo Antônio ele funcionou há pelo menos funciona, né, aqui
na cidade de João Pessoa, pelo menos desde 1843, que foi a partir desse ano, né, que foi construído uma cadeira de primeiras letras em uma das salas, né, do convento. Aí, no convento de São Francisco, as crianças aprendiam a ler, a escrever, a contar, aprendiam também a catequese católica por via, né, das práticas franciscanas, que eram diferentes dos jesuítas. Os jesuítas tinham uma característica no ensino de serem mais exigentes, tá? Inclusive alguns depoimentos da época em documentos dizendo que essas crianças elas preferiam mais os franciscanos do que aprender com os jesuítas, principalmente pela questão da exigência. Os jesuítas eram mais exigentes, né? E essas duas instituições, além de serem próximas no período uma da outra, elas funcionavam, eram contemporâneas, né? O ensino nessas duas instituições eram contemporâneas, então havia também essa disputa entre o ensino jesuíta e o ensino dos franciscanos aqui em João Pessoa, tá? Em 1894, o convento de Santo Antônio vai funcionar nele o seminário episcopal, fundado por Dom Adalto de Miranda Henriques, então ele volta à sua característica de ser um centro religioso, tá? Hoje em dia, ele não é mais um lugar destinado ao ensino, mas sim continua sendo um lugar tanto de que se celebra, né, missas religiosas, mas também é um espaço cultural, né? Há apresentações culturais aí nesse espaço e também é um lugar de visitação. Funciona quase como um museu também, tá? Nessa segunda imagem, a gente tem o espaço interno desse lugar, né? Como que é dentro dele. E aqui é uma fachada mais atual, tá? De 1998. Bem pertinho de onde se encontra o convento de Santo Antônio, a igreja de São Francisco aqui em João Pessoa, a gente vai encontrar o Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de São Bento bem imponente também. Há registros que em 1666, muito antes do convento de Santo Antônio, muito antes dos seminários jesuítas postularem ali aulas de primeiras letras, e já em 1666, o Mosteiro de São Bento ele dava à população, né, a condição de aprender o ensino de primeiras letras. Os monges beneditinos, além de lecionar primeiras letras, aprender a ler e contar, além de catequizar a população também, eles vão também proporcionar o ensino do latim, tá? Então, essa é a instituição, uma das características peculiares dela é que o clero, os monges, eles vão proporcionar um ensino do latim, tá? Os beneditinos, eles vão morar nesse mosteiro até 1921, quando vão embora da Paraíba, tá? Hoje esse é um lugar também um centro religioso, mas muito mais também cultural, de visitação à população, tá? Bem do ladinho aqui da igreja de São Francisco, se a gente vê aqui na imagem, nessa foto 8, que é uma foto de 1903, foto preto e branco, bem ao lado mesmo, vizinho à igreja
ao Convento de Santo Antônio, Igreja de São Francisco, a gente vai ter um colégio muito importante aqui em João Pessoa. Tá? Essa aqui é uma foto dele em preto e branco, ele menorzinho, depois com o tempo ele vai sendo ampliado, ó, ampliado e modernizado. Aqui uma foto de 1927 em preto e branco, da fachada dele, estilo eclético e neoclássico. Neoclássico, né? Sempre que a gente vê esses arcos romanos e as colunas gregas, a gente vai ter esse estilo neoclássico, né? Da junção da arquitetura romana com arcos e grega com, né, essas colunas, tá? E aqui é uma foto mais atual, a cor dele é essa, tá? É uma foto de 1952, mas hoje em 2023 a cor dele permanece sendo esse rosa mais claro, né? E ele é um colégio que ele vai mudar de nome. Ele, quando ele é fundado, o nome dele vai ser Colégio Diocesano da Paraíba. E ele vai funcionar como um lugar de transição da educação aqui em João Pessoa. Se antes a gente tinha um ensino confessional religioso, se as pessoas que queriam aprender a ler e escrever, elas procuravam as igrejas, os seminários, os conventos, agora vai haver na Paraíba uma construção destinada especificamente à educação. Então, nesse lugar, no Colégio Diocesano da Paraíba, que depois vai ser chamado de Colégio Pio X, a gente vai ter um lugar que é específico para a educação. Não vai habitar aí não vai habitar aí celebrações de missas, por exemplo. Não. Esse é um lugar específico para a educação. Tá? Embora seja um lugar específico para a educação, a religião ela não sai do programa de ensino da população, porque permanece, permanece no período imperial ainda matérias que se relacionam às práticas coloniais, né, de ensino religioso, tá? Então, Colégio Diocesano da Paraíba, depois vai ser chamado de Colégio Diocesano Pio X e depois Colégio Pio X, é um colégio muito importante porque ele mostra essa transição nas questões educacionais aqui da Paraíba, uma tentativa de separar a educação da igreja. Só que a igreja ela permanece nos currículos, né, nas matérias que são ensinadas, porque vai haver uma matéria de ensino religioso, tá? Mas, mas, mas aí a gente vê principalmente a tentativa de separação na questão de construção, né, de haver um lugar apenas, pensado apenas para oferecer o ensino para a população. Um ensino que, nesse momento, e vai adentrar o império, que quem vai participar dele, a maior parte da população, a população abastada, filhos de grandes coronéis locais, da elite local, né? Tanto dos coronéis quanto de políticos influentes, de pessoas que têm poder, que têm dinheiro, tá? E, sobretudo, homens, meninos, né? A gente vai demorar para ter aqui na Paraíba, em João Pessoa, a construção de colégios ou de lugares destinados especificamente à educação de meninas, tá? Então, nesse momento, até agora, a gente vê mais uma educação voltada para o gênero masculino. E aqui a gente chega ao período do Brasil Império, né? A gente tem a construção de liceus, tá? Aqui em João Pessoa a gente vai ter um colégio muito importante que ele funciona até hoje como um colégio, tá? Que é o Liceu Paraibano. O Liceu Paraibano também tem um estilo neoclássico e neocolonial. Neocolonial porque ele faz uma tentativa de mudar a sua arquitetura, tá?
não ter mais uma. Que a gente olhe para o liceu e não lembre de uma igreja, tá? Por isso, neocolonial. É uma tentativa de mudar essa imagem de um ensino confessional. Né? Então, a gente aqui tem uma primeira imagem, ainda de um colégio, de um liceu em construção. Aqui nessa foto de 1936, a gente já vê o frontispício concluído, né? Aqui não estava concluído. Aqui sim, já concluído com o nome do Liceu Paraibano. E o Liceu Paraibano, se até agora a gente estava vendo lugares em que a população ia aprender o ensino de primeiras letras, aprender a ler e contar, o Liceu Paraibano é a primeira instituição, é uma das primeiras instituições em João Pessoa que vai promover o ensino secundário. E o que é o ensino secundário? Anacronicamente, até falando, é como se fosse o ensino médio para essa população, né? É um lugar em que as pessoas vão se prepararem, fazer estudos preparatórios para poder ingressar no ensino superior. Então, antes de você fazer ensino superior, você fazia o ensino secundário em liceus, tá? Aqui na Paraíba, nesse momento, a gente não tinha uma universidade. A gente tinha algumas, mais para o final do Império, algumas faculdades isoladas, faculdade de Direito, Medicina, por exemplo, mas a gente não tinha um campus universitário, então as pessoas elas saíam da Paraíba, de João Pessoa, e iam estudar fora daqui, tá? Para ter aí o seu diploma de ensino superior. E o liceu era esse lugar que preparava os jovens, os meninos, porque só podia estudar meninos no liceu. Eles se preparavam e depois iam, né, concluir seus estudos fora da província da Paraíba. O liceu foi fundado em 24 de março de 1836. Ele mudou várias vezes de lugar, tá? Inicialmente no edifício da Assembleia Legislativa Provincial, foi onde ele funcionou. Depois ele vai estar no lugar em que abrigava a antiga Casa dos Jesuítas, em 1839, e ele permanece nessa Casa dos Jesuítas até 1939. A gente tem aqui a imagem de 36, então aqui era onde era a Casa dos Jesuítas, tá? Que vai abrigar por um tempo o Liceu Paraibano. E aqui a gente já vê uma foto de 1951, também com o frontispício pronto. Já é uma foto diferente dessas duas, né? Porque aí ele já vai estar em outro lugar. E aqui é uma foto de 2000, a gente já vê uma outra mudança. E essa de 2000 é a que permanece até hoje, em 2023, tá? Uma arquitetura mais moderna, tá? E finalmente a gente tem o Colégio de Nossa Senhora das Neves, que vai ser um colégio que vai promover o ensino para meninas. Aí é o contrário. Se lá no Liceu Paraibano só podia estudar menino, aqui só vai poder estudar menina. Vai ser um dos primeiros colégios que vai receber a subvenção pública, né, dinheiro público para funcionar, também dinheiro dos pais das meninas para funcionar. Tem um estilo eclético e neoclássico, novamente, os arcos romanos, as colunas que remetem à Grécia Antiga. Tá? Ele também vai ser um colégio que vai mudar algumas vezes de lugar, tá? Mas ele hoje, aqui a gente tem a foto de 1998, ele permanece com essa estrutura aqui, só que na cor mais rosa, um rosa mais forte, e ele fica entre, ele fica entre a igreja de Nossa Senhora das Neves e o mosteiro de São Bento. E o colégio de Nossa Senhora das Neves, ele
vai ser criado por um decreto de lei no ano de 1858, pelo então presidente da província da Paraíba do Norte, como era chamada o estado atual da Paraíba, no século XIX, é o presidente Henrique de Balperruan, tá? Ele vai ser fechado logo em seguida, 2 anos depois de começar o seu funcionamento, em 1860, e só vai ser reativado em 1895 por Dom Adalto de Miranda Henriques. Aí um religioso vai tomar a frente desse colégio e vai retomar o seu funcionamento, tá? Por que, quando de sua criação, ele fecha rapidamente, logo em 2 anos seguidos? Havia, né, por parte das elites locais, uma questão patriarcal muito forte, né, de não ver esse ensino para meninas como uma coisa benéfica para a população, né? Houve aí uma disputa muito ideológica, muito presente, que a gente pode perceber a partir da construção do Colégio Nossa Senhora das Neves, né? Ah, o que vai acontecer é que esse colégio ele vai passar por algumas inspeções e vamos verificar que havia pouca frequência de alunos. Então, se poucas alunas estavam frequentando, esse colégio ele deveria ser fechado, porque estaria custando muito caro às autoridades. Então, essa foi uma das afirmações das questões para esse fechamento tão abrupto, né, do Colégio Nossa Senhora das Neves. E aí, essa falta de presença feminina, ela acontecia pela resistência dos próprios pais, da própria família, né, de ver ainda com maus olhos esse ensino para meninas. Se a menina, nesse período, ela era ensinada para, na sua vida adulta, governar a casa, né? Era um ensino doméstico, a gente chama. Não teria por que ela ir para uma escola aprender história, geografia, que eram matérias ensinadas no período. Então, houve essa resistência. Vai ser reaberto em 1895 e vai funcionar aí por muito tempo, permanecendo destinado exclusivamente às meninas, para aprender primeiras letras, além de prendas domésticas. O que é prenda doméstica? Aprender a cozinhar, a costurar, tá? Que era um ensino também voltado para que na vida adulta essa menina pudesse cuidar da casa, tá? Mas também havia aí o ensino, né, mais acadêmico, de primeiras letras. A gente vê em seguida também uma escola voltada para as mulheres, mas aí no caso para as mulheres que queriam se tornar professoras aqui em João Pessoa, né, na cidade da Paraíba, que é o Externato Normal. Foi a primeira escola que formou, né, as mulheres como professoras aqui em João Pessoa. Ele foi criado em 1884, já no final do Império. Mas quando ele foi criado, ele ainda demorou um ano para começar a funcionar. E ele vai funcionar de 1885 até 1909, né, no início do século XX, aqui em João Pessoa. Mais uma vez, no estilo neoclássico de arquitetura, com os arcos romanos e as colunas da Grécia Antiga. Aqui a gente tem uma imagem de 1980, tá? E ela permanece quase que a mesma coisa, né? Aqui, imagem de 2005, tá? Então, a gente pode ver que é um prédio que está sendo preservado, tá, na cidade. E a gente chega, então, aos grupos escolares, que foram prédios destinados à educação da população,
e que foram pensados em uma arquitetura mais moderna. A gente tem aqui duas imagens do grupo escolar Dr. Thomas Mindelo, tá? Nessa primeira imagem a gente até pode ver uma grande diferença para uma aqui mais atual. Aqui é uma imagem de 1920, a gente vê aqui que nas ruas a circulação do trânsito era a partir de carroças e de animais. Aqui a gente vê ferrovias por onde passavam os bondinhos. Aqui na imagem de 2008, a gente já não tem mais essas ferrovias dos bondinhos, né, que foram desativados na cidade. E a gente vê também uma reforma nesse lugar, principalmente na fachada, na entrada. Tá? O grupo escolar Thomas Mindelo, ele foi criado em 1916. O nome dele é uma homenagem a um grande professor do Liceu Paraibano, né? Thomas Mindelo, que era médico também. Ele é um professor do Liceu. Ele vai ser reformado em 1931, tá? Aqui é a média de 1920. 11 anos depois vai acontecer essa reforma que vai mudar a fachada dele, tá? Quando ele é ampliado, e ele vai permanecer em formato V, que era muito incomum, esse formato V aqui de esquina, tá? Era mais comum que os colégios desse período fossem em formato de U. O Thomas Mindelo ele vai ter esse diferencial, ele vai ter um formato de V, tá? Na frente dele, até hoje, aqui não estava ainda construído, mas aqui vai ser construída uma praça, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente tem um grupo escolar Epitácio Pessoa, aqui uma imagem mais antiga da sua construção. Ainda não havia, né, sido construída essa parte aqui da torre, ó. A gente só tem essas duas partes aqui. E essa parte da torre, nessa primeira foto, não vai estar construída. Em 1998, ela já vai ser erguida. Então, a gente vê que ao longo dos anos, algumas construções elas vão sendo ampliadas, né? Vão tendo nelas algumas reformas. Aqui a gente tem um grupo escolar Antônio Pessoa. Os nomes desses grupos escolares vão estar ligados tanto, né, a figuras importantes do ensino, como o professor Thomas Mindelo, como também a figuras importantes na política local, que é o caso da família Pessoa. A gente tem, então, Epitácio Pessoa e Antônio Pessoa, da mesma família, dando nome a essas instituições escolares aí, né, no início do século XX. Tá? Para quem lembra, né, João Pessoa é o nome da capital, faz referência ao grande político dessa época. Então, seus parentes também, alguns deles também praticavam, exerciam cargos políticos e aí foram também e são também nomes de alguns lugares de memórias importantes aqui na capital. A gente tem aqui o grupo escolar Antônio Pessoa. A gente vê que ele se manteve muito a sua estrutura. Aqui é uma foto de 1936 e uma mais atual de 2008. E a gente vê praticamente igual, né? Foi preservada a sua estrutura. A gente tem um grupo escolar Isabel Maria das Neves, estrutura também que se manteve. Aqui uma foto de 36, aqui uma de 99. Esse é um grupo escolar interessante, né? No período imperial foi comum a criação de grupos escolares denominados de Pedro II. A gente tem um no Rio de Janeiro, que é talvez o mais famoso desse período, né? Em funcionamento até hoje. Aqui em João Pessoa a gente também teve a criação, em homenagem ao imperador, né? Um grupo escolar chamado Pedro II. Ele foi criado
pelo então presidente do estado, João Suassuna, tá? E ele foi criado por conta da comemoração do aniversário de 100 anos, o centenário do nascimento de Dom Pedro II, em 1925, tá? Esse grupo escolar, ele tem uma arquitetura bem interessante, porque antes dele ser um lugar destinado à educação, ele era um palacete, ele era uma moradia de alguém, de um fazendeiro de algodão, que era um produto econômico muito rentável aqui em João Pessoa nesse período, final do século XIX, início do século XX. E aí ele foi reformado para ser uma instituição escolar. Mas antes ele era um lugar de morada, um palacete de um coronel, de alguém ligado à elite do algodão aqui na Paraíba. A gente tem um outro grupo escolar, Duarte da Silveira, criado, né, nos anos 1930. Aqui ele vai ter uma reforma que vai mudar completamente a estrutura dele, né? Ao contrário do que a gente viu até agora, os grupos escolares que permaneceram com as suas estruturas do século XX, a gente tem aqui um grupo escolar que chega ao século XXI com sua estrutura ampliada e totalmente modernizada. E aí a gente chega aqui a alguns exemplos de escolas que funcionavam para dar uma profissão às pessoas que nela se encaminhassem para estudar. A gente tem a escola de aprendiz artífices. Aí você poderia aprender o ensino de mecânica, de sapataria, tá? De marcenaria, sobretudo para populações de classe mais baixas, tá? Se a gente viu até agora escolas e instituições voltadas para a elite, essa vai ser uma instituição voltada para classes considerada classe média, classes mais baixas, tá? Aqui a gente vê uma pequena mudança na construção do frontispício desse lugar em 1998, né? 3 anos após essa imagem aqui, que está em preto e branco. Então, ele vai passar por algumas reformas, mas a sua estrutura vai se manter. Tá? Aqui é uma imagem da Academia do Comércio, onde há ainda o ensino para antes do ensino secundário, ensino profissional, mas hoje muitas pessoas que querem, né, fazer ensino médio se encaminham para a Academia de Comércio, tá? Ela manteve essa estrutura. A gente vê aí uma estrutura de arte decor, né? Bem moderna, bem decorativa, bem diferente do que a gente viu até agora. E, sobretudo, a gente pode perceber a permanência da estrutura, né? A conservação da estrutura de um colégio que vem desde antes da década de 1936. O Liceu de Artes e Ofícios também é uma escola profissionalizante. Até hoje, essa placa, né, que é do início dos anos, início do século XX, essa placa ela permanece. Sociedade de Artistas e Operários Mecânicos Liberais, Liceu de Artes e Ofícios, aqui ensino de mecânica. E a gente chega à Universidade Federal da Paraíba, o ensino superior. A gente tem aqui a foto mais antiga de onde funcionava a reitoria da UFPB, do período colonial. Então, isso aqui, de estilo colonial, né? Foi o primeiro prédio onde se projetou a reitoria, do que a gente conhece hoje como UFPB. Depois ela se mudou para esse prédio mais aqui, ó, mais moderno, né? Foi criado na época da ditadura militar, tá?
Então, você tinha a, a reitoria em um lugar separada de onde ocorriam as aulas dos estudantes. Por quê? Principalmente aqui na época da ditadura, para você dificultar as manifestações perto da sede do poder que era exercido na universidade, que é exercido na universidade, que é a reitoria. Isso só vai mudar após o período de ditadura, que aí sim a gente pode perceber a reitoria dentro do campus universitário, né? Bem próximo às salas de aula. Bom, e aí, gente, a gente eu trouxe para vocês alguns exemplos do patrimônio religioso e também o nome de algumas praças aqui em João Pessoa, mas a gente vai ver elas, né, a partir da ferramenta do Google Earth, tá? Eu só vou citar o nome de algumas igrejas que fazem parte do patrimônio religioso daqui de João Pessoa, elas, a maior parte delas que foram fundadas, parte no período colonial, parte também aí a partir da segunda metade do século XIX. A igreja, a gente tem os exemplos da igreja São Frei Pedro Gonçalves, a igreja da Misericórdia, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora dos Militantes, a igreja de Nossa Senhora das Neves, que vai ser a padroeira, né? A igreja central da cidade, a principal igreja hoje da cidade de uma pessoa, a igreja do Carmo, o convento de Santo Antônio e o mosteiro de São Bento. Tá? A gente tem uma citação do Murilo Marques no livro Cidade do Brasil, Terra de Quem, de 1945, e ele diz o seguinte: os patrimônios religiosos surgiram discreta e timidamente por toda parte e talvez por isso permaneçam esquecidos ou desprezados em nossos poucos estudos sobre a evolução urbana. Então, a igreja ela teve um papel fundamental na construção da nossa identidade enquanto participantes da cidade. Né? A gente viu aí que no período colonial alguns espaços religiosos funcionavam também como espaços de educação, espaços que formavam, né? Que tinham a ideia de civilizar, de formar a pessoa como um cidadão. Tá? Então, é importante a gente caminhar pela cidade e ver nessas igrejas como um elemento principal de formação da nossa identidade, tá? Elas têm esse papel. E as praças também como patrimônio, eu vou citar exemplo para vocês da Praça Pedro Mérico, Praça Aristides Lobo, Praça João Pessoa, Praça Venâncio Neiva, até agora o nome de políticos influentes, né? Praça da Pedra, ou Praça do Trabalhador, como ela também pode ser chamada, Praça da Independência, Praça Caldas Brandão, Praça São Gonçalo, Praça Pedro Gondim, Praça Marco do Leão, Praça Antenor Navarro, que fica no centro histórico da capital, e a Praça 15 de Novembro, também fica no centro histórico. Algumas delas vão ganhar nome de políticos, outras vão fazer referências a períodos políticos, como a Praça da Independência de 15 de novembro, né? E dentro dessas praças, a gente pode perceber também a criação de monumentos que fazem referências históricas, tá? E aí eu trouxe para vocês uma citação de Braga que vai dizer o seguinte, que as praças elas são redutos da natureza dentro da malha urbana. A expansão rápida das cidades rompeu com sua estabilidade e, consequentemente, com seus espaços, que agora possuem usos diversos. Como eu falei para vocês lá no início da minha apresentação, as praças é um lugar que a gente vai perceber explicitamente esses diferentes usos que ela tem, que elas tiveram ao longo dos anos, né? Se primeiro elas foram construídas para ser parte da decoração da cidade, para compor a memória de algum prédio histórico, com o passar do tempo ela vai ter
elas vão exercer outras funções, como ser, por exemplo, um centro de comércio, tá? Então, a gente vai passar agora a utilizar finalmente a ferramenta do Google Earth, uma ferramenta que ajuda a ver tudo isso que eu contei agora para vocês, a história da educação, por exemplo, a partir de um passeio virtual utilizando uma ferramenta super prática e que ajuda a gente a conhecer visualmente, né, esses lugares de memória de uma cidade. E a cidade que eu vou utilizar como exemplo é João Pessoa. Bom?